Boa noite a todos. Meu nome é Sueli, possuo especialização pelo Programa de Residência Multiprofissional em Neurologia do Hospital Municipal São José, e eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre a atuação da equipe de enfermagem hoje na unidade de AVC. Deixa eu só passar aqui. Então, o acidente vascular cerebral, né, ele é a maior causa hoje de incapacidade no mundo, e o enfermeiro, ele exerce um papel fundamental, que vai desde o reconhecimento desses sinais e sintomas, como oportunizando ao paciente a melhor terapêutica possível, buscando a segurança do paciente por meio, então, da efetivação dos cuidados de enfermagem. Então, um papel muito importante do enfermeiro na unidade é identificar as necessidades de saúde desse paciente desde a entrada dele dentro da unidade e, a partir disso, direcionar esse paciente para a equipe de reabilitação. E também direcionar a equipe de enfermagem nos cuidados tanto centrados no paciente como os cuidados que vão para a família, né? Então, quando a gente pensa no paciente com AVC, a gente precisa pensar no paciente e na família. Dentro hoje, então, das atividades é avaliar e identificar as principais demandas desse paciente através do acolhimento com a escutativa, tanto do paciente como dessa família, e acionar os demais membros da equipe, né? E aí entra uma questão muito importante quando a gente fala de acionar os mais membros da equipe, que é a gestão do leitos. Então, o que que seria essa gestão do leito? Como é que funciona isso hoje? Então, hoje, quando a gente pensa em alocar um paciente no leito dentro da unidade, a gente precisa pensar quais são os objetivos que a gente quer atingir com a reabilitação desse paciente. Então, eu identifico que o paciente tem lá um déficit visual, uma heminegligência, ou que o paciente ele tem algum déficit motor, uma paralisia, uma plegia, a gente precisa acionar a equipe de reabilitação, em conjunto com essa equipe, a gente consegue discutir se esse paciente ele vai se beneficiar de um leito mais próximo aos sanitários, se esse paciente, eu consigo fazer a troca da poltrona para ele receber um estímulo pelo lado que está afetado, isso vai possibilitar para ele uma melhora durante o processo de reabilitação. Então, hoje, o enfermeiro tem um papel muito forte em identificar essa demanda e discutir isso com a equipe, para que em conjunto a gente consiga fazer essa gestão do leito da forma em que eu vá atingir todo o objetivo proporcionado, proposto para a reabilitação desse paciente. E aí entra uma coisa muito importante, né? Tendo em vista essa gestão, identificado essas demandas, a gente precisa ter a prescrição dos cuidados de enfermagem. Hoje, na unidade, como foi comentado até aqui, a gente possui os indicadores em saúde, né? Então, os nossos indicadores, eles conseguem também atestar qual que é a qualidade desse atendimento que a gente está ofertando. Então, quando eu penso na prescrição do cuidado de enfermagem hoje lá nas unidades de AVC, a gente precisa primeiro entender e identificar quais são as sequelas que esse paciente está apresentando, quais são as demandas de saúde desse paciente naquele momento. Aqui entra na prescrição cuidados que são muito importantes. Primeiro, o paciente do AVC, em sua grande maioria, ele vai ter algum déficit motor, que isso vai acabar tendo impacto na mobilidade. Então, o paciente, durante a prescrição, a gente tem que envolver os cuidados voltados com risco de queda para esses pacientes. Se eu tenho uma dificuldade de mobilidade, estou falando de um paciente que possivelmente vai ficar maior parte do tempo no leito, a gente precisa estar atento se esse paciente está fazendo uso de alguma prevenção para trombose venosa profunda. Então, o enfermeiro ele tem que estar muito atento. O paciente consegue sair mais de 3 vezes do leito? Não, não consegue. Ele está fazendo uso de algum tipo de profilaxia profilática para trombose venosa profunda? Não. Por quê? Ah, é um paciente de AVC hemorrágico. Temos disponível hoje na unidade de perneiras, tem indicação do uso da perneira? Então, lembrando que a prescrição de cuidados de enfermagem, ela precisa atender às necessidades do paciente, mas também prevenir complicações durante a internação. Aqui entra um cuidado muito importante, como a doutora Maria Eduarda falou, a nossa meta é zero para o desenvolvimento de lesões por pressão dentro da unidade, então os nossos cuidados, eles têm que estar voltados para a prevenção de lesão por pressão. A gente consegue avaliar também os fatores, né, que interfiram no processo de reabilitação e, a partir disso, sugerir alternativas conforme a indicação clínica do paciente. A hipodermóclise, ela é uma via que ela veio com a implementação dos cuidados paliativos, mas hoje, dentro da unidade, ela é uma via que facilita também o nosso processo de reabilitação. Então, quando a gente identifica que tem um paciente que ele vai fazer uso, ou tem indicação do uso do acesso venoso periférico,
e esse acesso venoso periférico, por algum motivo, possa interferir o processo de reabilitação, a gente pode fazer indicação e o uso da via de hipodermóclise como facilitador desse processo. Então, o paciente negou algum exercício específico porque ao movimentar ele sente dor no local da punção, ou está ocorrendo perda de acessos frequentes, extravasamento. A via hipodermóclise é uma via que trabalha com absorção por extravasamento, então ela é uma via que vem para ajudar também o processo de reabilitação do paciente. Então, o enfermeiro ele também tem que ficar atento. Também o paciente do AVC, a gente não faz uso de acessos venosos periféricos em membros que estejam algum tipo de déficit, né? Então, o enfermeiro tem que ficar atento a observação também desse paciente, né? Sugerir terapias alternativas, então, dentro da unidade, a gente já fez uso para o processo de reabilitação para melhora a musicoterapia e a cãoterapia, né? Então, lembrando que elas são terapias, existe um objetivo quando a gente faz a indicação dessas terapias. Então, como que a gente consegue trabalhar isso, né? Então, a gente teve alguns pacientes que não estavam evoluindo bem no processo de reabilitação, e depois da avaliação e discussão com a equipe, sugestão da cão-terapia, a gente viu que eles tiveram um melhor prognóstico, né? Com relação à participação na reabilitação. Então, a gente precisa estar atento quais são os hobbies específicos também desses pacientes e de que forma esses hobbies podem ser aliados durante esse processo, né? Então, o paciente gosta muito de crochê, tem uma plegia lá ou uma paresia do membro superior. De que forma eu consigo agregar esse hobby que esse paciente tinha em casa, trazer isso para o ambiente hospitalar e aí a partir disso conseguir melhorar o meu processo de reabilitação. Então, o enfermeiro ele tem que estar atento e avaliar os fatores que interfiram, saber quais são as opções que a gente tem hoje disponível como alternativa para melhorar e para quebrar essas barreiras dentro da unidade, e também o que que vai motivar o paciente, né? A gente consegue trabalhar com que o paciente goste, e a partir disso a motivação do paciente também dentro da unidade. Então, eu separei aqui três grandes categorias, e dentro dessas categorias, a competência do enfermeiro e alguns cuidados. Claro que tem muito mais cuidados do que eu vou apresentar dentro dessas categorias, mas eu tentei separar para vocês terem mais ou menos uma noção. Então, a competência do enfermeiro na assistência ao paciente imediata. Então, o paciente chegou lá na unidade do AVC agudo. Primeira coisa que a gente precisa atentar esse paciente é quanto à monitorização dos sinais vitais. Então, dentro dos sinais vitais hoje que a gente precisa conseguir o mais rápido possível a informação é a questão da pressão. Então, se o paciente está muito hipertenso, com relação à frequência cardíaca, como a doutora Maria Eduarda comentou, alguns pacientes eles têm a fibrilação atrial, então a gente já checa o pulso e já verifica essa frequência cardíaca. Identificou que o paciente pode ter algum tipo de alteração, vamos conversar com a equipe médica e muitas vezes não precisa fazer um eletrocardiograma. E também a glicemia, né? A gente sabe que hoje o paciente com hipoglicemia ele vai dificultar a avaliação dele e muitas vezes sinais e sintomas podem ser não perceptíveis. Vai avaliar, nesse momento o médico já está avaliando o paciente, a gente avalia junto o estado neurológico desse paciente e a estabilização hemodinâmica. Então, hoje é o papel da enfermagem dentro da unidade do AVC agudo, quando ele chega, sinais vitais, e encaminhar esse paciente o mais rápido possível para a tomografia, com segurança, né? E de que forma a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso já acompanhando a avaliação inicial, já fazendo os sinais vitais e, assim que possível, encaminhar o mais rápido para a tomografia computadorizada. A gente realiza também a coleta dos exames laboratoriais. Então, exame de imagem, exame laboratoriais e sinais vitais, eles fazem parte hoje do atendimento inicial para a condução das terapias de reperfusão. Então, o paciente vai fazer uso de terapia de reperfusão. A gente precisa ter o mais rápido possível todos esses dados para dar continuidade ao processo, ao tratamento desse paciente. A aplicação da escala do Emergente, ela é feita pela equipe médica, mas os enfermeiros também podem fazer uso da aplicação da escala. Serve tanto para a gente saber como o paciente chegou, a gente aplica ela
antes da terapia de reperfusão, durante a terapia de reperfusão e também após, ao longo da internação. Então, ela é como se a gente conseguisse acompanhar se o paciente teve uma melhora ou se o paciente teve alguma piora durante a internação. E os cuidados com os procedimentos invasivos nas primeiras 24 horas, como a Sheila comentou, os pacientes que fazem uso da trombólise, nas primeiras 24 horas, eles não podem fazer procedimentos invasivos, por causa do risco aumentado de desangramento. Então, durante as primeiras 24 horas, a equipe de enfermagem tem que ficar atenta com relação aos cuidados e, principalmente, o cuidado com queda desse paciente. E o principal, fornecer informação ao paciente e aos familiares. Pacientes e familiares que são bem orientados, que são bem instruídos, eles compreendem o processo de internação, porque eles entendem a gravidade do que está acontecendo e eles entendem a importância de cada passo que vai ser seguido dali adiante. Então, não adianta a gente fazer um bom atendimento se a gente não fizer uma boa orientação, tanto para esse paciente quanto para esse familiar. Com relação à competência do enfermeiro na educação e no trabalho, né? Então, realizar o treinamento acerca dessa terapia trombolítica. Então, a equipe de enfermagem, ela tem que saber o que que é a terapia trombolítica, quais que são os cuidados, quais são seus riscos, quais são os critérios para esse paciente receber essa terapia e quais são os benefícios. Então, a gente não pode fazer manualmente, a gente tem que entender o que está ocorrendo. Então, hoje, dentro da unidade é realizado o treinamento da equipe de enfermagem, é fornecida educação em saúde desde a entrada desse paciente lá na unidade do AVC agudo. Todos os enfermeiros passaram, ano passado, pelo treinamento e receberam a certificação, então, do NIH, da escala ranking modificada, e isso também ajuda a gente a ter uma equipe unida, uma equipe mais capacitada para buscar a melhor melhora possível para esse paciente. E a competência do enfermeiro no que tange a gestão do cuidado, né? Então, facilitar a comunicação entre a equipe disciplinária, que é um ponto muito importante. Então, a gente precisa, hoje a doutora Maria Eduarda comentou sobre o round, que acontece diariamente, de segunda a sexta-feira, em todos os pacientes. O enfermeiro tem que estar inserido nesse momento, porque é o momento em que a equipe junto alinha qual o melhor cuidado para aquele paciente. Cada um da equipe consegue trazer o seu olhar, o seu ponto de vista e ter a garantia de que esse paciente realmente está indo para casa com uma alta segura, que a transição de cuidado dele vai ser uma transição mais leve, tanto para ele quanto para o seu familiar. A implementação de fluxo de trabalho padronizado, então a gente sabe que a implementação de fluxos padronizados oferece uma melhor segurança para o paciente e um melhor atendimento, além de fornecer uma melhor comunicação entre a equipe. Mas, para além da implementação de fluxos, o enfermeiro tem que garantir também a condução desse protocolo. Então, a Sheila mostrou para vocês alguns protocolos, protocolo do AVC hemorrágico, protocolo da trombólise. Todos esses protocolos, eles têm que ser garantidos a sua execução, para que a gente tenha o maior potencial possível atingido dentro da unidade hoje. O enfermeiro pensando agora um pouquinho na transição de cuidado e na alta hospitalar segura, né? Durante a internação, então, para a gente garantir uma alta segura, a gente precisa identificar e abordar os fatores de risco e início da prevenção secundária ao AVC. Então, a alta segura, ela envolve a identificação e a abordagem desses fatores, que muitas vezes vão envolver a mudança no estilo de vida. Então, o enfermeiro ele tem um papel muito forte como educador e motivador desse processo. Então, quando a gente identifica que o paciente vai de alta hospitalar, a gente já começa a trabalhar a educação desse paciente ainda na internação e o tratamento das condições pré-existentes. E aqui entra um ponto muito importante para os enfermeiros também. O treinamento e a educação do paciente, ele começa na alta hospitalar. Então, a gente tem que identificar. Esse paciente é diabético e insulino dependente? Ele já era antes da internação? Ou ele vai começar a iniciar agora na internação? E aí, é sexta-feira, 4 da tarde, ele vai de alta. E aí, ele vai de alta, aí ele vai ter acesso à unidade básica de saúde só na segunda. Então, a gente tem que garantir durante a internação que ele vai conseguir manejar e que, se ele tiver alguma dificuldade, ele saiba onde buscar esse suporte.
Então, quando pensa no paciente com AVC, a gente tem que pensar que o paciente, enquanto está conosco, é o paciente com os nossos, estão com os nossos cuidados, mas quando ele vai para casa, é o paciente, a sua família. A Associação Brasil AVC tem um papel muito forte quando a gente pensa em educação em saúde hoje dentro da unidade, né? Eles têm o desenvolvimento dos materiais didáticos que a gente usa durante a internação com esses pacientes. Então, o paciente tem plegia de membro superior. A gente já apresenta para eles o material de espasticidade, cuidados com o ombro doloroso, cuidados quanto ao posicionamento no leito. Então, todos esses materiais já são apresentados durante a internação. O paciente vai para casa com gastrostomia, a gente já apresenta para eles o vídeo que tem hoje também nessa sessão de cuidados com gastrostomia. Então, eles fornecem para a gente, tanto para o profissional quanto para o familiar, esse suporte no pós-alta seguro também. Hoje a unidade conta com a residência multiprofissional. As residências multiprofissionais, elas vêm para fortalecer os serviços de saúde. Elas contam hoje com a formação de profissionais capacitados, né? Então a residência está envolvida no grupo de cuidador. Dentro da unidade, a gente tem hoje manejo de delírio através do calendário personalizado, né? O calendário ele é feito junto com o familiar, cada figura é escolhida pelo paciente, pelo familiar, que tem um significado para esse familiar. O prontuário afetivo, então a gente tenta descobrir o que que motiva esse paciente, o que que ele gosta, o que que ele não gosta durante a internação, como o que que ele fazia em casa, que a gente possa adaptar para tornar esse momento um pouco mais leve. Então, a gente tenta mostrar para o paciente que ele ainda é ele e que ele ainda pode executar as atividades que ele gostava. Aqui é uma paciente no passeio externo. Esse passeio externo envolveu a equipe de enfermagem, a equipe da fisioterapia. É uma paciente que estava bem desmotivada para o processo de reabilitação e a filha nos informou que ela gostava muito de manter as unhas sempre muito feitas. Então a gente fez um validei para ela, a gente levou ela para um passeio externo, colocamos as músicas que ela gostava, fizemos a pintura da unha e a partir disso ela começou a ter uma melhora. Então, o papel hoje do cuidado, ele vai além só para o medicamento, só para a troca de um curativo, né? Ele envolve todos os aspectos do qual esse paciente está envolvido. E para finalizar, deixo aqui com vocês um vídeo. Esse é um paciente que ele não estava muito colaborativo, ele não queria fazer ortostase, ele não queria fazer sedação beira-leito, ele não queria fazer transferência para cadeira para banho no chuveiro. E numa conversa com a filha, a gente descobriu que ele gostava muito de vôlei. Então, a gente tentou adaptar o vôlei durante a internação para tentar motivar esse paciente. Então, o meu recado, vou deixar esse vídeo, eu agradeço, que vocês me ouviram até agora, mas o meu recado é que, para além do curativo e medicamento, a gente também precisa ter olhar para a reabilitação. A gente também pode atuar dentro da reabilitação desse paciente. Então, é uma ação que para a gente pode ser muito pouco, mas ali a gente conseguiu trabalhar a sedação vera-leito, a gente conseguiu trabalhar a transferência com o paciente, então a gente precisa ter esse olhar. Se a gente é uma unidade que é referência, a gente é referência porque a gente olha para todos os meios em que esse paciente está envolvido. Era isso. Obrigada.